Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Amém. Irmãos, eu queria iniciar comentando um pouco com vocês. A minha Bíblia, ela faz separação com alguns títulos. Eu sei que algumas não apresentam esses títulos, mas a minha Bíblia, nesse versículo, nesse capítulo 2 de Efésios, o primeiro título que ela traz é do pecado para a salvação pela graça. E essa é uma passagem que tem queimado muito nos meus devocionais, tem queimado muito no meu coração, e eu senti de trazer ela para compartilhar com vocês algo que o Senhor já tem ministrado muito ao meu coração. E quando nós paramos para fazer a leitura dessa frase, nós entendemos que nós passamos do pecado para a salvação pela graça. Mas essa parece uma frase tão simples, e quando a gente passa a interpretar tudo o que aconteceu por trás, desde que nós éramos pecadores, nós somos, a nossa natureza é pecadora, mas desde que nós vivíamos em pecado, até o momento em que nós fomos salvos pela graça, nós precisamos entender e meditar um pouco sobre como o Senhor Jesus sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. Como o Senhor Jesus passou por aquelas dificuldades, como Ele foi humilhado, como Ele foi açoitado e como doeu. Porque, meus irmãos, eu acho que assim é inestimável a dor que o Senhor Jesus sentiu, sendo chicoteado, sendo humilhado, sendo pregado naquela cruz. E tudo isso que Ele fez foi por cada um de nós nessa noite. A palavra do Senhor, ela vem para nos dizer que Ele não faz separação. Ele se entregou por cada um de nós, Ele se entregou por todos nós. Ele não escolheu uma parte boa e uma parte ruim para que Ele se entregasse simplesmente pela boa. Mas a entrega que Ele fez foi por cada um de nós. E cabe a nós escolhermos caminhar no caminho em que Ele nos ensina, o caminho em que Ele nos traz e que Ele nos ensinou. E eu acho muito interessante, porque eu posso dizer nessa noite que eu fui resgatado por Jesus. Eu era uma pessoa que caminhava talvez conforme as Escrituras mandavam, mas eu não tinha o contato com o Senhor. Eu não verdadeiramente conhecia Jesus, eu não estava vivendo o caminho como Ele pede para ser vivido. Eu não estava me entregando totalmente para Ele, como nós cantamos nessas canções. E eu creio aqui que muitas pessoas aqui também foram resgatadas, se não todos podem dizer isso. E eu creio também que simplesmente nascer em um berço evangélico não te define como crente desde o início. Então, mesmo que você tenha nascido em um berço evangélico, pode ser que em algum momento você parou para pensar e analisou e falou: meu Deus, da onde o Senhor me tirou? Tudo que eu poderia estar vivendo, tudo que eu poderia ter vivido, o Senhor me salvou e me trouxe para um caminho em que talvez eu nem merecesse caminhar. E eu quero falar para vocês nessa noite que esse caminho, desde o pecado até a nossa salvação pela graça, é quando nós entendemos que nós diariamente precisamos caminhar, nós diariamente precisamos nos manter na presença do Senhor, porque quando nós entendemos que nós abdicamos tudo que a nossa carne pede, nós deixamos o pecado de lado, nós abrimos mão, muitas vezes, de algo que a gente está acostumado a fazer, mas sabe que é errado. E nesse momento, quando nós diariamente fazemos essa mortificação da nossa carne, nós estamos plenamente certos de que nós estamos caminhando sobre o caminho de Jesus. Que nós estamos caminhando sobre o caminho que nos levará à salvação. Que nós estamos vivendo verdadeiramente o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então é nesse momento que nós focamos e damos a importância que muitas vezes no dia a dia, pela correria, nós não paramos para pensar. Talvez a gente esteja tão acostumado a fazer algumas coisas que a gente acaba fazendo por rotina, já virou um costume. Mas quando a gente para pensar e analisar tudo aquilo que a gente está fazendo e a gente fala: a partir desse momento eu vou seguir firmemente tudo aquilo que o Senhor tem para mim. É um momento em que nós olhamos para trás, deixamos tudo e falamos: agora eu quero seguir com Jesus. Agora eu vou seguir com Cristo. E é nesse momento em que nós fazemos a separação daquilo que nós éramos para aquilo que nós nos tornamos no Senhor. E eu quero meditar com vocês também, novamente, no versículo 10 desse mesmo texto em Efésios, que diz: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, nós fomos criados para caminhar sobre boas obras. E muitas vezes, quando nós paramos para pensar, nós analisamos na nossa vida como estão as nossas obras. O que é que eu tenho construído, o que é que eu tenho feito para engrandecer, para elevar, para exaltar o nome do Senhor? Como eu tenho caminhado? Será que realmente eu tenho feito jus a toda aquela entrega que o Senhor fez por mim? Será que eu tenho feito valer a pena tudo o que Ele fez? E é nesse momento que eu quero analisar com vocês, porque, meus irmãos, eu creio que estar aqui em cima é com muito respeito, é com muito temor, é com muito cuidado em que eu me coloco aqui em cima. Porque até hoje eu carrego comigo uma palavra que o pastor Lucas trouxe para nós lá no acampamento do ano passado. Ele falou, nós precisamos entender que estar aí sentado acompanhando a palavra do Senhor é muito mais valioso do que estar aqui em cima. Porque, meus irmãos, aqui em cima nós temos muita responsabilidade. Meus irmãos, aqui em cima nós estamos trazendo uma palavra que o Senhor meditou primeiro ao nosso coração, porque nós não fazemos nada pela força do braço. Nós precisamos pagar o preço para que o Senhor traga a nós algo que Ele quer comentar com a igreja. E dessa forma, meus irmãos, se nós subimos aqui para falar alguma coisa que, nossa, eu li isso, eu vi lá no Instagram, eu vi no Facebook e achei legal, eu vou levar essa palavra. Meus irmãos, vai chegar aqui e não vai dar certo. Vai chegar aqui, você não vai conseguir falar, ou você vai se embananar, ou talvez seja uma palavra que muitos aqui ouçam, mas pensem depois, nossa, mas meio sem pé nem cabeça, né? Então, estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. E é por isso que eu digo, meus irmãos, que essa passagem que nos diz que o Senhor nos fez para caminhar sobre boas obras, eu fazendo a meditação nesse texto, eu imaginei que estar aqui em cima nessa noite nasceu primeiro no coração do Senhor. E por isso eu me coloco à disposição do Senhor para estar aqui nessa noite. Isso não é um desejo meu há 3 meses atrás, eu não fui conversar com o pastor e pedir para ele me escalar para mim vir trazer essa palavra. Isso eu creio que é uma boa obra que o Senhor implantou, o Senhor já tem projetada desde o meu nascimento, desde antes do meu nascimento. Então eu acredito que o Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações e Ele conhece todos os nossos dias. Então eu acredito e creio que estar aqui nessa noite é porque as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor, o sacrifício que Ele fez por nós me alcançou um dia e me permitiu estar aqui comentando e trazendo tudo isso para vocês. E a partir do momento que eu passei a meditar sobre esse versículo, sobre essa passagem, o Senhor começou a falar muito ao meu coração sobre uma palavra que Ele já havia falando há muito tempo. E a palavra é justamente isso, um pouco daquilo que a gente estava comentando agora, e a palavra é propósito. Estava até comentando com a Sara, hoje a ministração ela tem como base essa palavra, a palavra propósito. Porque quando nós entendemos que nós vamos nos negar para viver verdadeiramente o caminho que o Senhor tem para nós, nós entendemos aí o propósito do Senhor para as nossas vidas. E meus irmãos, quando o pastor me chamou, isso foi há 3 semanas atrás, num domingo ele me ligou, eu não tinha internet, então ele me mandou mensagem, eu vi depois. E ele falou para mim assim, Gustavo, vou colocar você na escala 5ª. Daí eu fingi que não tinha ouvido primeiro. E eu falei para o pastor, falei, pode ser, tranquilo, pode me colocar. Porque é como eu estava comentando com os meninos na mesa, o Renan também estava comentando, e eu creio que quando o Senhor ele tem planos em alguma coisa, é como a Júlia trouxe para nós, quando o Senhor ele tem planos para que alguma coisa aconteça, que não sejamos nós a parar essas coisas, que nós possamos verdadeiramente reconhecer e entregar para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui para levar a Tua palavra mais longe, para levar aquilo que o Senhor fez na minha vida mais longe, para que outras pessoas possam ser impactadas. E nesse domingo eu aceitei e comecei a passar mal na minha cabeça, né? Falar, meu Deus, o que eu vou pregar? Qual que é a palavra que eu vou levar? E no domingo, para quem não sabe, eu faço parte da igreja faz um tempo já, não sei quanto tempo, mas faz um tempo.
E hoje eu participo no Ministério da Luz, faço parte do Ministério da Iluminação. E o Senhor já estava falando muito comigo sobre essa palavra propósito, e o Senhor começou a me perguntar qual que é o propósito de todos os ministérios. E aí eu comecei a repassar na minha cabeça, né? Eu falei, bom, o Ministério da Iluminação, além de iluminar, é tornar o ambiente mais agradável, é trazer foco para algumas partes e tirar o foco de algumas outras. Qual que é o ministério do grupo de louvor? O grupo de louvor, ele tem a intenção de nos levar para um ambiente de adoração mais profundo, onde a gente possa verdadeiramente estar separado de tudo aquilo que está acontecendo de forma externa para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Qual que é o propósito do Ministério Kids? É como nós fizemos a oração nessa noite. O propósito do Ministério Kids é colocar as crianças no caminho em que o Senhor ensinou. O Ministério Kids é fazer com que as crianças se apaixonem por esse momento, se apaixonem por estar na casa do Senhor, se apaixonem por conhecer a Jesus. E se apaixonem também por levar Jesus lá fora, porque elas são um dos principais responsáveis por espalhar coisas por aí que a gente, desde já grande, não tem coragem de fazer. Muitas vezes a criança, com a simplicidade, ela chega e fala uma frase que vai mudar a vida da pessoa para o resto da vida, e a gente não tem coragem de falar. Então nós precisamos entender e passamos a analisar o propósito de cada uma das coisas, e o Senhor começou a falar comigo sobre isso, e no domingo à noite nós recebemos o propósito da escala. Então nós que participamos da iluminação, da mesa ali, nós fazemos o mesmo propósito que o time de louvor que está aqui em cima. Então nós temos o nosso período de oração, nós temos algumas meditações, em alguns casos varia de semana por semana, mas nós fazemos esse propósito com qual intuito? Com o intuito de que não sejamos nós aqui na frente ou lá atrás, mas que seja o Senhor a nos usar para impactar pessoas aqui. Não somente aqui, mas principalmente também lá fora. E nesse momento em que eu passei a meditar sobre propósito, o Senhor deixou muito claro no meu coração. Ele falou, será que você não ouviu sobre o que é que eu estou falando com você? E eu continuava perguntando, sobre o que eu vou pregar? Sobre o que eu vou pregar? Meu Deus do céu, eu preciso preparar a palavra. Isso há 3 semanas atrás. E o Senhor deixou muito claro essa pergunta. Qual é o seu propósito? Quando nós passamos a analisar o propósito dos ministérios, eu respondi de cara. Mas quando ele me perguntou qual é o seu propósito, eu comecei a falar para ele. Eu falei, bom, o nosso propósito é permanecer nos caminhos do Senhor, o nosso propósito é nos dedicar à sua obra, o nosso propósito é estar todos os dias com o Senhor, é nos comprometer com o Senhor, o nosso propósito é caminhar sobre a tua palavra, levar a tua palavra, cumprir o teu ID. E naquele momento, eu não recebi resposta quanto a isso. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, qual é o seu propósito? Porque eu creio, meus irmãos, que a minha resposta, ela não fugiu do que é realmente o nosso propósito. Eu creio que nós temos sim o propósito de caminhar diariamente com o Senhor. Nós temos o propósito de levar a palavra do Senhor ainda mais longe. Mas eu sentia que faltava algo na resposta. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração, e quando eu comecei a preparar a palavra, a primeira coisa que eu fui fazer é pesquisar o significado de propósito. E no dicionário nós temos 2 significados. O primeiro é a intenção de fazer algo, projeto ou desígnio. E o segundo é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade e intuito. E aí eu passei a analisar, passei a meditar nessa palavra, não me trouxe a resposta logo de cara, mas eu voltei a meditar nesse texto, que fala que nós viemos do pecado e fomos salvos pela graça. Então eu passei a analisar que se propósito é uma finalidade, é um objetivo, é algo que se busca alcançar, o que é que eu preciso alcançar? Eu preciso diariamente ser mais parecido com Jesus, eu preciso sim caminhar sobre os ensinamentos dele, mas eu preciso buscar diariamente todas essas coisas para que eu possa cumprir a palavra que o Senhor nos trouxe. A palavra que o Senhor nos deu, que é que nós viemos do pecado, mas seremos salvos pela graça e pela graça do Senhor. Tem uma frase muito clichê já em pregações, que é: a salvação é pela graça, mas não é de graça.
E por isso é tão importante nós entendermos o sacrifício que o Senhor fez pelas nossas vidas. Por isso é tão importante nós analisarmos, porque quando nós lemos é apenas uma frase, do pecado para a salvação pela graça. Mas quando nós passamos a analisar e visualizar tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor entregou por nós, nós passamos a entender e sentir dentro do nosso coração como o Senhor nos amou. É um amor que a gente nunca vai entender, a gente nunca vai chegar lá e que muitas vezes é comparado com o amor de mãe. Né? Eu não posso falar sobre esse amor, né? Talvez eu fale um dia sobre o amor de pai, vou falar em nome de Jesus, mas o amor de mãe eu tiro pelo amor que a minha mãe tem pela minha vida e pela da minha irmã. Eu tiro pelo amor que a Marta tem pela Sara. Meus irmãos, é um amor que não dá para falar. Eu acredito que é só sentir, é só saber o que passa naquele momento. Eu me recordo de várias situações em que a minha mãe cuidava de mim e, nossa, mas me colocava num potinho. E talvez naquela época eu reclamasse. Mas ela fez tudo aquilo para me proteger, para que eu estivesse aqui. Então, nós precisamos entender, e mesmo que a gente não consiga entender nessa completude, nesse total, todo o amor de Jesus, nós precisamos diariamente buscar mais dele, buscar mais do amor de Jesus, para que a cada dia a gente tenha mais desse amor, para quando a gente sair lá fora, a gente poder conversar com pessoas e essa pessoa dizer, nossa, eu sinto o amor de Jesus nela. Quando a gente estiver lá no nosso trabalho, quando a gente estiver na faculdade, na escola, que a gente possa resplandecer o amor de Jesus, resplandecer a gratidão que a gente tem por tudo que Ele fez, resplandecer que a gente reconhece que nós somos tão pequenos e que nós não merecemos tudo que Ele fez, mas que nós somos gratos e que a partir do momento em que Ele se entregou por nós, nós passamos a olhar em só uma direção, que é Cristo Jesus. E estudando um pouco mais sobre o propósito, o Senhor começou a me trazer respostas do que faltava na minha resposta. E aos poucos o Senhor foi começando a trazer pregações, que lá no final nós vamos analisar todas elas, mas desde o início desse mês, nós temos tido muitas pregações, que o Senhor tem falado com muito amor, mas que Ele tem sido muito claro, para que nós não permaneçamos parados. Ele tem sido muito claro para que a gente tome o nosso lugar, para que a gente se posicione, e que a gente faça essa engrenagem do ID que Ele nos pediu acontecer. Que a gente não fique parado num ponto e achando que aqui está tudo bem. Mas nessas palavras, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que iniciaram lá no dia 2 de setembro, com a Julinha pregando. E foi uma pregação tão sincera, e que eu acredito que assim, tocou no coração de todos aquela noite. Todo mundo ficou impactado, porque, meus irmãos, quando ela subiu aqui, a primeira coisa que ela falou, meu Deus, como é que eu vou preparar minha pregação? Como que eu vou ter tempo? O Senhor me escolheu nessa semana, na semana que eu tenho prova, na semana que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E ela nos trouxe que a resposta que ela obteve é que o Senhor disse para ela, eu sei o tempo de todas as coisas. Então ela entendeu, e ela fala no início da pregação, ela fala, tudo bem, Senhor, eu entendo que esse é o meu propósito. Essa é uma frase que ela trouxe e falou muito no meu coração, e naquele momento eu já comecei a anotar, porque eu sabia que aquilo estava me trazendo resposta para aquilo que eu estava perguntando para o Senhor. E ela disse, Senhor, tudo bem, eu entendo que esse é o meu propósito. E, meus irmãos, vai acontecer com todo mundo dessa forma. Se colocar aqui em cima, se colocar à disposição do Senhor, mas a sua vida não para você estar aqui em cima. Tudo continua da mesma forma. Meus irmãos, há uma semana atrás eu arranquei 4 dentes do siso e achei que eu ia estar pregando aqui com um bochechão. Mas não estou. Essa foi a semana de prova. E assim, eu tenho uma semana de prova por mês. E a minha pregação caiu que dia? Na semana de prova.
Então, eu acredito que o Senhor, Ele nos permite passar por essas coisas para Ele dizer, e Ele falar conosco, e Ele nos mostrar que quem faz é Ele. Não somos nós podemos correr atrás, como eu falei lá no início, nós podemos tentar com a força do nosso braço, tentar mudar tudo. Meus irmãos, se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer. E eu creio que o Senhor coloca essas pregações, esse momento em que você vai estar aqui em cima, que você está fazendo um propósito com Ele, que Ele te desafia, porque Ele mostra que quem está por trás de todas essas coisas é Ele. E é Ele quem nos capacita para estar aqui em cima. E eu falo, meus irmãos, eu por mim, pela minha capacidade, eu nunca estaria aqui. Se não for o Senhor utilizando, falando através de mim, meus irmãos, eu subiria aqui e preferiria ficar em silêncio. Porque se não há uma palavra que o Senhor quer trazer, pode ser que eu, pela minha emoção, escolha trazer algo que vá prejudicar muito mais vocês do que simplesmente eu subir aqui e ficar em silêncio. E é por isso que nós precisamos reconhecer isso, e as palavras continuaram. No dia 3, um dia depois da pregação da Júlia, o pastor nos trouxe a pregação, pela graça, sois salvo. Que traz tudo aquilo que eu estava meditando. E eu corri a anotar. No dia 9, na quinta-feira, sábado, perdão, a Meg nos trouxe a palavra de Esther, em que ela comentou muito sobre Esther, sobre Mardoqueu. E ela nos trouxe uma frase em que ela enfatizou muito, que ela nos disse que Esther, naquele momento em que ela estava, quando ela foi se colocar à exposição, ela disse, se perecer, pereci. E eu passei a entender, meus irmãos, dessa forma que o nosso propósito é fazer todas essas coisas, é estar disposto e disponível para tudo que o Senhor tem para nós. Mas o nosso propósito é entender também que as obras dele são boas. A ideia dele é a melhor possível. E o nosso propósito é entender como Esther, que se for necessário perecermos, que a gente pereça. E eu entendo, meus irmãos, não é fácil pensar dessa forma, não é fácil analisar dessa forma. Porque quando nós paramos para analisar e pensar, nossa, mas para mim chegar lá na frente eu vou ter que passar por isso? Ah, não vou não. Eu entendo que é muito mais fácil nós permanecermos na comodidade do que falarmos aquilo que Esther falou. Se perecer, pereci. Porque, meus irmãos, é mais cômodo. Nós não precisamos entender o processo. Nós não precisamos viver o processo. Nós pulamos do pecado para a salvação, mas, meus irmãos, não é bem assim. É necessário que a gente passe por esse processo. É necessário que a gente viva cada um desses pontos. É necessário que eu estivesse aqui para me entender que quem faz é o Senhor e não pela força do meu braço. Então, tudo isso é um processo para que a gente possa entender lá na frente que todas as coisas são enviadas pelo Senhor e todas as coisas, elas dando certo ou não, são planos do Senhor para nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E no dia 10, a última palavra que trouxe a mim todas essas respostas, o pastor pregou sobre o Catecismo de Westminster. Caraca, legal, né? Falei, nossa, vai ser legal, vou levar isso aí. Mas o Senhor falou muito ao meu coração, porque eu até mostrei para o pessoal da mesa. Quando o pastor comentou sobre isso, eu fui procurar na minha Bíblia, uma Bíblia de estudo, e eu fui procurar nela a questão de propósito, o que ela trazia. E dentro de um dos tópicos, ela trazia exatamente isso que o pastor trouxe para nós, o Catecismo de Westminster. E o que o Catecismo de Westminster traz para nós? Como o pastor citou naquele domingo, o propósito, a missão do homem é adorar ao Senhor, é glorificar ao Senhor, é estar aos pés do Senhor, é reconhecer novamente que nós somos muito pequenos, mas que o Senhor nos deu essa oportunidade. E por isso nós precisamos adorá-lo, por isso nós precisamos glorificá-lo, e por isso nós precisamos buscar a cada dia elevar o nome do Senhor. Porque esse é o nosso propósito. E a partir desse momento em que eu reuni todas essas mensagens,
eu tive a resposta de que sim, o nosso propósito é caminhar sobre os caminhos do Senhor. O nosso propósito é estar disposto a tudo o que Ele quer fazer. O nosso propósito é sim estar diariamente dedicado aos planos do Senhor. Mas o nosso propósito, meus irmãos, além de tudo isso, o nosso propósito como igreja é sermos corpo. Essa foi uma resposta que o Senhor me entregou e eu comecei a analisar e o nosso propósito é sermos corpo. Por quê? Porque se a Júlia trouxe aquela palavra usada pelo Senhor e depois o pastor bateu na mesma tecla e depois a Meg bateu na mesma tecla, talvez nós precisamos como um todo não sermos usados aqui dentro, mas como um todo compreender todas essas mensagens, analisar tudo isso, dizer verdadeiramente, Senhor, hoje eu encontrei o meu propósito. E sermos como Jesus lá fora. O nosso propósito é sermos corpo para que lá fora nós possamos impactar pessoas. Nosso propósito é sermos corpo para que quando uma parte fica fraca, a outra sustenta. E quando essa parte forte fica fraca, a outra vai sustentar. O nosso propósito é sermos corpo para nós unirmos essas ideias, unirmos essas opiniões e formarmos aquilo que o Senhor tem falado à igreja. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar desse dia, eu separei 4 pregações de 2 semanas. Durante 4 vezes o Senhor bateu na mesma tecla. E muitas vezes nós viemos, ouvimos a pregação, achamos ela legal demais, pensamos, essa pregação falou comigo, mas nós não ligamos, nós não nos importamos da porta para fora. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos a cada dia estar mais ligados para que nós, como corpo, possamos mudar tudo lá fora. Quantas palavras nós já recebemos sobre a igreja ser celeiro, a igreja dominar Campo Mourão. Mas quando eu passei a analisar tudo isso, quando o Senhor me trouxe essa palavra, e Ele me perguntou, o que você está fazendo? A palavra está aí, está tudo aí. Eu já entreguei, eu já falei com cada um de vocês já sabem. Mas começa por você. O que você está fazendo? E nessa noite, meus irmãos, que nós nos perguntamos, o que eu estou fazendo para que essas palavras que o Senhor trouxe verdadeiramente se tornem realidade? O que eu tenho feito? Porque quando eu passei a analisar, eu me peguei numa situação de conforto total. Porque para mim está legal do jeito que está. Mas o que eu tenho feito? O que eu mudei depois de receber essa palavra? Será que lá fora eu tenho tido mais ousadia, eu tenho tido mais coragem para falar com as pessoas? Será que lá na faculdade eu tenho falado com os meus colegas e lá eu tenho sido reflexo de Jesus? É tudo isso que nós vamos parar para pensar nessa noite se nós nos perguntarmos, o que eu tenho feito? Porque nós passamos a analisar e nós passamos a ver com quantas pessoas nós nos comunicamos por dia. E quantas dessas pessoas ainda não entendem verdadeiramente o seu propósito? Quantas dessas pessoas ainda não entregaram as suas vidas para Jesus? E algo que me toca muito é quando o pastor fala na ceia, faltou alguém? E ele nos traz que faltou aquele que nós não tivemos coragem de falar. E é isso que traz essa palavra. Nós precisamos, como corpo, estarmos firmados na palavra do Senhor para lá fora nós sermos impactantes. Não que nós não tenhamos sido. Meus irmãos, eu creio que nós temos impactado muitas pessoas, tanto com palavras, quanto com louvor, tanto com as lives, tanto com o ministério Fruto da Minha Videira que abençoa tantas pessoas. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer mais, algo que a Meg trouxe para nós. Ela disse, meus irmãos, quando nós paramos para olhar, o inferno está correndo e a gente está caminhando. Não é sobre eu estou fazendo a minha parte e está tudo bem. É sobre nós queremos que todo mundo faça a sua parte, porque assim nós vamos ter um corpo que nós podemos olhar e dizer, esse corpo está correndo, não está andando, não está caminhando, está correndo. Esse corpo está à frente de tudo aquilo que o mundo lá fora coloca na cabeça das pessoas, de tudo aquilo que o mundo lá fora tenta distorcer na mente das pessoas. Esse grupo está vindo para trazer não só com palavras, mas com gestos, com exemplos, que Jesus é sim a melhor escolha. Nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos lá fora
dizer para todo mundo, sem falar uma palavra, que Jesus é a melhor escolha. Nós precisamos demonstrar isso. Meus irmãos, do que adianta? Agora talvez eu pegue um pouco pesado, mas do que adianta eu lá no meu trabalho chamar o meu colega para vir no culto e falar para ele, cara, é demais, é muito legal, vamos lá, você precisa experimentar. E ele fala, eu vou ir, e eu não estou aqui. Meus irmãos, eu chamo ele para vir na quinta, ele vem e eu não estou aqui. Aí ele fala, nossa, mas é legal mesmo, eu vou no sábado, e no sábado eu de novo não estou aqui. E aí ele fala, cara, é muito legal mesmo, eu vou no domingo, e no domingo de novo eu não estou aqui. Nós precisamos, além das palavras, sermos exemplos. Meus irmãos, estar aqui na igreja não significa que nós somos os melhores, não significa que nós estamos na melhor situação possível. Estar aqui na igreja é reconhecer que nós somos, sim, parte do corpo, que precisa caminhar e correr contra tudo aquilo que o mundo tem feito. Estar aqui na igreja é um momento em que nós nos colocamos à disposição do Senhor e dizemos, Senhor, eu preciso participar desse corpo, eu preciso ter esse momento de comunhão. Eu não posso conhecer você sozinho. Como que eu vou conhecer todas as áreas de Jesus, se eu não tiver alguém do meu lado que vive uma área totalmente diferente da minha? Meus irmãos, quando nós sentamos no discipulado para ter um momento de conversa com o pastor, meus irmãos, quantos lados de Jesus nós vemos que muitas vezes a gente nem pensou que existisse. Quando nós trazemos uma discussão com o Anderson e nós analisamos, cara, como eu não vi essa passagem por esse lado? Como eu não entendi que Jesus falou tão nítido isso? Meus irmãos, nós precisamos entender que nós sozinhos não somos nada. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos sim estar diariamente dedicados à palavra do Senhor. Nós precisamos tomarmos a atitude de estarmos nos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos também entender que nós somos corpo. Não somos sozinhos. Nós, pela força do nosso braço, não vamos fazer nada, não vamos sair do lugar. E nós precisamos nessa noite entender isso. Entender que a caminhada, ela vai ser difícil. Mesmo que em grupo, ela vai ser difícil. Nós precisamos entender que muitas vezes a opinião do irmão não tem nada a ver com a sua. Mas que nós precisamos caminhar como um corpo. Nós precisamos respeitar e amar cada um deles, para que nós, em conjunto, podemos ser chamados corpo de Cristo. E eu creio que nós aqui somos um corpo que está buscando não só caminhar, mas correr. E nessa noite nós precisamos desejar, não só caminhar, mas correr. Olhar um para o outro e dizer, meu irmão, está tudo bem. Meu irmão, às vezes é só isso que alguém precisa. Às vezes é só chegar no irmão e falar, posso te dar um abraço? E a pessoa se derrama de chorar. Por quê? Porque é aquilo que ela precisava. Ela precisava o quê? Ela precisava se sentir parte desse corpo. Ela precisava se sentir parte do amor de Jesus. Parte do amor que Jesus verteu naquela cruz por nós. E que muitas vezes nós temos vergonha de derramar. E como eu falei no início, aquilo que as crianças não têm. Porque é lindo ver como as crianças falam mesmo e, na maioria das vezes, é impossível não ser tocado por uma palavra sincera de uma criança. Nós, para trazer algo fora daquilo que estava descrito, nós, no domingo, em um certo dia, estávamos almoçando na casa da Marta. Estava o Hugo, a Flávia, estava a família toda reunida. E nós, naquele momento em que o almoço foi servido na mesa, a Marta olhou e a Radassa estava em cima da cadeira, e ela olhou para a Radassa e falou assim, Radassa, ora para nós pelo alimento. Mas, irmãos, de antemão, a Radassa olhou e falou, obrigado. Ela olhou e falou, obrigado.
E nós até brincamos naquele dia que, meus irmãos, essa foi a oração mais sincera que Jesus pôde receber naquele dia. Porque, meus irmãos, ela olhou para aquela comida, mas eu acho que ela estava com tanta fome que ela não via a hora de, colocar o garfo. E tudo que ela conseguiu dizer foi, obrigado. E nós, muitas vezes, tentamos enfeitar demais, achamos que uma palavra simples não vai tocar alguém, mas, meus irmãos, é a palavra simples que toca. Não precisa enfeitar, é Jesus que faz, não somos nós. E Ele age através do simples, Ele age também através do complexo, mas eu creio que Ele age, na maioria das vezes, através do simples. E para encaminhar para o final, eu quero comentar um pouco com vocês sobre a experiência que eu tive. Toda essa palavra, ela está baseada na experiência que eu vivi indo no Instituto Esperança. Quantos aqui conhecem o Instituto? Amém. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de ir lá, a pastora me convidou, e eu fui em um dia com o Michael iria levar a palavra, ele me convidou para estar lá, e eu fui com ele, e a primeira coisa que você sente, meus irmãos, quando você entra lá, é um ambiente de puro amor do Senhor. É impossível não sentir. Assim, são pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de entender o propósito. E depois de anos, entenderam. E esse é o mais impactante. Porque lá você vê pessoas que estão dispostas a se entregar por Jesus, mesmo depois de, meus irmãos, mesmo depois da vida ter passado. Tem pessoas lá que já têm uma idade avançada, e meus irmãos, naquele momento, eles verdadeiramente reconheceram, entregaram e falaram, eu preciso de Jesus para caminhar. Sem Ele eu não consigo, sem Ele eu não vou sair do lugar. E é muito bonito ver isso, porque eles resplandecem. No olhar deles você consegue ver que são pessoas que estão dispostas a caminhar com o Senhor. São pessoas que, meus irmãos, muitas vezes perderam tudo. Não tem mais ao que dar valor. Perderam tudo. E passam a encontrar valor em todas as coisas por conta de Jesus. Passam a encontrar valor nas coisas simples por conta de Jesus. E nós, muitas vezes, essa foi uma conversa que eu tive com o Michael, porque logo que a gente saiu de lá, eu vim conversando com o Michael no carro e falei, o Senhor me deu uma palavra bem legal. Já vou começar a anotar. Porque lá o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E Ele começou a falar comigo. É muito simples para nós irmos lá, levarmos a palavra e falar que está tudo bem. Meus irmãos, depois que a gente sair de lá, eu vou almoçar com a Sara. Eu tenho a minha família, eu tenho a oportunidade, porque o Senhor me deu, glória a Deus, eu tenho um carro. Eu posso sair, tomar um sorvete com a Sara, porque ela ama. E eles? O Senhor começou a falar ao meu coração, é muito simples chegar aqui e trazer a palavra e dizer para eles, está tudo bem, vai ficar tudo bem, o Senhor ama cada um de vocês, mas é muito simples para mim, porque eu não sinto a dor deles, eu não sinto a perca deles, eu não consigo imaginar tudo aquilo, os meus pais não moram aqui, estão lá em Roncador, mas todos os dias eu falo com eles. E muitas vezes o que eles queriam lá é receber um abraço do Pai. E o Senhor começou a trabalhar isso ao meu coração e Ele falou, e agora eu quero que você me diga onde é que nós nos igualamos. Onde é que nós podemos dizer, sim, eu vivo a mesma coisa que você. E o Senhor me trouxe nitidamente a palavra da parábola da ovelha perdida. Em que Ele diz que há mais festa no céu quando um se converte, do que quando 99 justos entram no reino do Senhor. E naquele momento eu passei a analisar e entender o que é essa uma ovelha. E a pregação que eu levei lá foi a importância de um. Porque, meus irmãos, Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus não abre mão de ninguém, nenhum. E naquele momento eu analisei e falei, nós
nos igualamos quando todos nós já fomos aquela ovelha perdida. Quando todos nós já fomos aquela ovelha que ficou para trás e que não sabia para onde ir. E nesse momento eu posso chegar para eles e falar, não, eu sinto um momento em que você talvez tomava decisões pela sua razão, você tomava decisões pelo seu emocional, porque você não tinha verdadeiramente um caminho para seguir. Eu entendo que lá atrás, Jesus precisou resgatar tanto eu quanto você. E como eu disse lá no início, eu entendo que lá atrás, quando Jesus foi para a cruz para pagar pelos nossos pecados, não foi pelo meu, não foi pelo seu, não foi pelo de alguém específico. Ele foi para a cruz para pagar pelos nossos no geral. Ele foi para a cruz para pagar pelos pecados daquele que está tudo bem, quanto daquele que está fazendo tudo errado. Ele foi para a cruz para se entregar por todos. E é nesse momento que nós nos igualamos. Porque é nesse momento que eu posso dizer para ele, eu sei o que Jesus fez por mim. Mas ele não fez só por mim. Ele fez por mim e por você. E por cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Isso foi muito nítido ao meu coração e quando eu encerrei a palavra, nós chamamos eles na frente para receberem orações. E meus irmãos, muito forte, um momento em que eu terminei uma oração com um rapaz e ele olhou para mim e disse, meu irmão, obrigado. Hoje eu só precisava ouvir Deus falar. E nessa manhã, eu quero dizer para você que é o dia mais feliz da minha vida. Sabe por quê? Porque é aniversário do meu pai. E ele não está aqui. Mas eu sei que ele está feliz porque ele sabe onde eu estou. Eu sei que ele está feliz porque eu estou aqui e ele sabe que eu não estou na rua. Eu sei que ele está feliz porque ele sabe que eu estou aqui e eu não estou fazendo nada errado. Fiquei assim. Em silêncio. O que é que eu vou falar? E ele continuou ainda mais. Ele disse, e eu vou contar só para você, mas hoje os meus filhos vêm me visitar pela primeira vez. Meus irmãos, o que Deus faz não tem explicação, não tem como a gente buscar resposta, não... É Deus. Ele simplesmente faz. Ele toma as decisões dele no momento dele, por mais que a gente ache que está tudo errado, que não é para ser dessa forma. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe de todas as coisas. Se perecer, pereci. Está tudo bem. Acontece. Eu vou passar, eu vou vencer, mas eu não vou deixar Jesus. Dá para acreditar, meus irmãos, que aquele homem estava feliz porque era aniversário do pai dele e o pai dele sabia onde ele estava. E muitas vezes o nosso coração chora porque a gente não recebeu parabéns do irmão. Quando a gente coloca na balança, meus irmãos, o valor, tudo aquilo que o Senhor deu para nós, é inimaginável a gratidão que nós temos que ter. A gente não consegue imaginar, meus irmãos, quando a gente conquista as nossas coisas, nós temos que agradecer muito ao Senhor e temos que declarar que tudo é dele. Porque é o Senhor que nos entrega e é o Senhor que faz todas as coisas. E naquela noite, meus irmãos, eu não fiquei feliz porque eu tinha ido pregar. Naquela manhã. Eu não fiquei feliz porque eu fui pregar. Eu não fiquei feliz porque Jesus está... Nossa, o Senhor está me usando. Meus irmãos, naquela noite eu fiquei feliz porque Ele ouviu a palavra. Naquela noite eu fiquei feliz porque eu sei que fora da igreja, nós, como igreja, levamos Jesus para o coração dele. E mesmo que naquela manhã, se ele não tinha Jesus, meus irmãos, eu acredito e creio que naquele dia ele olhou e disse, Senhor, eu não posso caminhar sem você. Porque olha o valor que ele estava dando a todas essas coisas. E meus irmãos, esse é um dos testemunhos que nós temos de lá.
Meus irmãos, o Michael orou com alguns deles também, e eu creio que se for chamar ele aqui para falar, ele vai saber falar de muitos. Então, meus irmãos, nessa manhã, que nós entendamos verdadeiramente o nosso propósito. Porque, como aqueles homens, não importa o tempo que leve para que a gente olhe para trás e peça, Senhor, fala comigo, me mostra o meu propósito. Não importa o tempo, mas importa, meus irmãos, que a gente chegue lá, que a gente entenda e que a gente compreenda e a gente saiba dizer, o meu propósito é servir e caminhar com Jesus. O meu propósito é ser espelho do Senhor lá fora, aonde quer que eu esteja. Porque é isso, Jesus vem para dizer que não importa o tempo, importa que você entenda o seu propósito. Não importa se vai demorar, nunca é tarde demais. Você só precisa entender qual é o seu propósito. Para que você possa alinhar os trilhos e falar, agora eu estou caminhando sobre a verdadeira vontade do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, que nessa noite, que você faça essa pergunta, essas perguntas. O que eu tenho feito? Qual é o meu propósito? Como eu tenho caminhado com Jesus? Para que nós possamos meditar e que nessa noite nós possamos ter a plena certeza de que sim, Jesus tem um propósito para cada um de nós. Eu não sei como cada um de vocês chegou aqui, talvez muitos de vocês pensaram, será que eu tenho um propósito? Parece que Jesus me abandonou. Parece que Deus não me responde mais nas minhas orações. Mas, meus irmãos, antes de tudo, lembre que existe o tempo certo e quem controla isso está longe de sermos nós. É Deus. Então, que nessa noite você entenda verdadeiramente que Deus não esqueceu de você. Deus não parou de te ouvir. Suas orações não estão sendo em vão. E você tem sim um propósito. Vamos colocar de pé.